Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Uma história muito conhecida do povo de Deus, retratada em muitos filmes, muitas animações, que é a história da sarça ardente. Então vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Vamos lá então, diz assim a palavra de Deus. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é terra santa. Amém. Amém. Então, queridos, pode fechar a sua Bíblia. Depois nós vamos fazer algumas leituras, mas eu faço aqui para você, para a gente ser dinâmico e você poder se concentrar aqui na mensagem. Nessa hora você desliga o celular, bota no silencioso, se desliga lá de fora, para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? Amém. Essa história então é uma história bem conhecida. Todos conhecem a história do encontro de Moisés na sarça ardente, mas é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que Deus me deu para falar à igreja, para que toque no seu coração. E eu dei o nome dessa mensagem de o encontro da mudança, porque acontece aqui nesse momento um grande encontro, o encontro de Deus com Moisés, o grande Moisés. Só que nessa hora, ele não era o grande Moisés, ele era o Moisés, aquele que tinha vindo do Egito, fugido, porque ele tinha fugido do Egito, porque um dia ele bate num soldado que maltratava o pessoal do seu povo. Esse soldado morre, e aí ele tem que fugir, porque o faraó quer matar ele. Então ele foge, vai para o deserto, e lá no deserto ele está à beira de um poço. Chega as filhas de Jetro para pegar água para os seus camelos, e ele está ali. Então ele ajuda elas, ele serve elas os baldes para levar água para o camelo, e ali então ele se torna conhecido da família, e ele acaba se casando com uma das filhas de Jetro. Jetro era sacerdote em Midian, e Jetro foi alguém muito importante no ministério de Moisés, porque Jetro deu muitas dicas para ele de como administrar quando estava na caminhada do deserto, como fazer a distribuição do povo. Era alguém muito sábio, que ajudou o seu genro na administração da casa e do povo de Deus. Ele era um sacerdote, então ele tinha conhecimento de como adorar, de como fazer a obra de Deus com excelência. E acontece então que um dia Moisés está pastoreando as ovelhas, e ele atravessa o deserto, e ele chega ali na península do Sinai, que é um lugar de cordilheiras, de muitos montes. Então esse lugar é chamado de Sinai, esse monte é chamado de Horebe, um dos montes do Sinai chamado de Horebe, que é onde acontece esse encontro, e muitas coisas acontecem nesse monte,
no decorrer das Escrituras, quando você vai ler a passagem do povo pelo deserto. Então Moisés chega ali quebrado, porque ele era o príncipe no Egito, ele era do povo de Deus, a mãe dele entregou para a filha de Faraó, ele acaba sendo criado por ela, então ele se torna um príncipe, é treinado no Egito, é treinado no palácio, e aí ele está adulto. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos, e 40 anos, para os tempos bíblicos, a Bíblia chama de jovem, um jovem de 40 anos, porque os jovens, né, nessa idade, era a idade que eles se preparavam para casar. Dificilmente eles casariam antes disso, eles aguardavam esse momento. E você vai ver na Bíblia, que a Bíblia tem muitos relatos de número 40, porque o 40, ele vai marcar uma geração muda a cada 40 anos, e 40 também é estabelecido por Deus como a idade do amadurecimento. Então a cada momento, a cada 40 anos, a pessoa vira uma chave, vira uma tecla, né? Ela vai amadurecer, ela vai chegar àquele ponto, e dali ela começa a viver um outro momento. Então Moisés, 40 anos, ele sai do Egito, e aí ele vai viver em Midian. E aí nós vamos ver logo em seguida que esse momento que acontece, se passaram mais 40 anos. Mas nós estamos no capítulo 3 de Êxodo. A fuga dele acontece nos capítulos anteriores. Então de um capítulo para o outro se passou 40 anos. E agora ele se depara com isso, com esse grande encontro. O encontro da mudança, um encontro que ia mudar a vida dele, um encontro que ia marcar a vida dele, que ia marcar a sua história, que é o encontro com Deus, com o próprio Deus. A palavra diz que o anjo do Senhor, e nesse momento, o anjo do Senhor, quando a Bíblia relata, é o próprio Deus, que se manifesta numa teofania, e essa teofania, os teólogos dizem que é Jesus. Antes de encarnar como Jesus, ele aparece no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, aquele que vem em forma de homem se comunicar com os homens. É ele aqui na sarça ardente, é ele quando se encontra com Jacó, né, que ele fere a coxa de Jacó, e vários outros momentos, lá com Abraão, quando chega os 3 anjos, um deles é o anjo do Senhor, é Jesus, e aqui também é ele. Então eu quero pontuar algumas coisas que acontecem aqui e que vão servir para a nossa vida, para o nosso encontro com Deus. Porque cada um de nós precisa ter um encontro com Deus, um encontro real e verdadeiro com Deus, para que Deus saia das páginas da Bíblia e passe a ser vivo para você, vivo para cada um de nós. Que eu possa realmente viver aqui o que tem na Bíblia, que essas letras elas se transformem em fatos para mim hoje. Embora tenha acontecido há 3.000 anos, mas é real para mim hoje. Então cada um de nós precisa ter um encontro com Deus, o encontro da mudança, o encontro da transformação. Amém? Amém. Então a primeira coisa que eu quero falar está no capítulo 2 e o versículo 19, que vai dizer: elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Quando Moisés então se encontra com elas, e elas se referem a ele dizendo, um egípcio defendeu-nos. Primeira coisa, para ter um encontro da mudança, é necessário romper com o passado. Para ter um encontro da mudança, é necessário romper com o passado. Moisés tinha todos os traços do Egito, tanto que ela chama ele de egípcio. Então ele tinha todos os traços, ele devia ter as vestes, ele devia ter o rosto pintado como os egípcios pintavam, ele devia ter o jeito de andar, o jeito de falar, o sotaque do Egito. Você sabe como é, quando vem alguém de outro estado para cá,
A gente percebe que ele não é gaúcho, por mais que ele tenha tempo aqui. Você percebe no sotaque dele que ele não é daqui. Ali no nosso projeto do basquete tem 2 cariocas que já estão aqui já há muitos anos, mas tu percebe o chiado na voz e tu sabe que não é daqui, e com certeza tu sabe que é carioca, né? Porque o carioca tem um jeito característico de falar e que é quase impossível a gente não perceber. Então, Moisés tinha todos os traços do Egito, e não dá para ter um encontro com Deus, mas manter os hábitos e atitudes do passado. Não tem como nós querer, cada um de nós desejar ter um encontro com Deus, se encontrar com Deus, que Deus venha tocar na minha vida, que Deus venha falar comigo, que Deus faça algo na minha vida, se eu ainda mantiver os hábitos do passado. E olha, de algumas mensagens para cá, Deus tem trazido essa fala, que eu acho que é o terceiro culto que eu falo de traços do passado. Falamos lá na mulher de Ló, falamos semana passada, e agora de novo, quando fui ver e eu fui pontuar, eu pensei, puxa, mas eu vou falar de novo sobre isso. Deus quer falar com alguém aqui que precisa romper com os traços do passado, precisa romper com os laços, precisa romper com os trejeitos, precisa romper com os hábitos do passado. Se você quer ter um encontro com Deus, e você quer, amém? Amém. Porque um encontro com Deus é um encontro maravilhoso, é um encontro de transformação, é um privilégio ter um encontro com Deus. Então, se você quer ter um encontro com Deus, é necessário romper com os laços do passado, é necessário romper com o passado, porque, gente, o que eu faço denuncia quem eu sou. Não é o que eu digo, mas é o que eu faço. O que eu faço fala muito mais de mim do que aquilo que eu digo. Então, o que vai me denunciar, se eu ainda tenho amarras com o passado, é aquilo que eu faço, é o jeito que eu me porto, é o jeito que eu me comporto. Isso tudo vai mostrar quem eu sou, vai denunciar quem eu sou. Se nosso comportamento não for dirigido pelos princípios bíblicos, seremos reprovados por Deus. Se o nosso comportamento, aquilo que eu faço, não for dirigido pelos princípios bíblicos, princípios de não mentir, princípios de não roubar, princípios de não passar perna em ninguém, princípios de não ganhar vantagem de ninguém, princípios em muitas coisas que a gente faz. Se não for dirigido pelos princípios, nós seremos reprovados por Deus. Ô Léo, me dá mais retorno aqui, por favor. Nós seremos reprovados por Deus. Moisés saiu do Egito correndo, porque ele teve que fugir. Saiu fugido do Egito. Em um dia, ele saiu do Egito, mas o Egito precisou 40 anos para sair dele, que foi quando ele teve um encontro com Deus. 40 anos para ele tirar o Egito dele, para acontecer a desegipciação. É como eu dei o exemplo desse carioca. A pessoa saiu do Rio, mas o Rio não saiu dela. É a mesma coisa você ir para outro estado. Nós moramos num outro estado e eu não percebia. Para mim estava tudo certo. E eu já estava anos lá, 4 anos lá. Um dia eu fui atender um mercado, e eu falando com um cliente e tal, né, que queria precisar, ele disse, então, e para ti o que vai ser? Ele disse, e da onde saiu isso para ti? Porque lá é para você. Ele morava no Paraná, então tudo é você. Eu disse, não, é que eu sou gaúcho. Ah, percebi, com certeza. Aqui ninguém fala ti. Então o nosso linguajar, né, nossas expressões denunciam o que a gente é. E da onde a gente é, de onde a gente vem. Para mudar isso, leva tempo. Moisés levou 40 anos.
Tem gente que vai mudar mais rápido, tem gente que vai perder o sotaque mais rápido, tem gente que vai amadurecer mais rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais. E infelizmente tem gente que nunca vai mudar. E triste notícia, mas isso também pode acontecer. Mas nós precisamos lutar com isso, porque é necessário romper com o Egito. É necessário deixar o Egito para trás, deixar os trejeitos, deixar os costumes, deixar os vícios, deixar o palavreado, deixar a forma de agir. Para ter uma vida abençoada por Deus, é necessário romper com o Egito. É necessário romper com o passado. Repita comigo: é preciso romper com o Egito. Eu vou romper com o meu Egito. Amém? Segundo ponto. Preciso de água. Não é o segundo ponto, mas eu preciso de água. No versículo 1 que nós lemos do capítulo 3, diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Segundo ponto fundamental para esse encontro, para ter o encontro da mudança, é necessário passar pelo deserto. Para encontrar a sarça, é preciso atravessar o deserto. E deserto para nós, o que é o deserto para nós? Pensa num deserto. O deserto te dá sede, o deserto te dá fome, o deserto, ele é muito calor durante o dia, e ele é muito frio durante a noite. O deserto tem animais inóspitos. O deserto é difícil de viver. O povo, quando esteve no deserto, passou por lutas, por guerras, por desafios. O deserto para nós é tudo isso. Só não tem aquele monte de areia. Tem asfalto. Mas o deserto para nós é tudo isso. Mas o deserto, que é esse lugar que a gente passa de dificuldade, esse lugar que a gente passa de problema, esse lugar que a gente passa de tristeza, de desilusão, de fracasso, porque o fracasso também pode chegar até você, e isso é um deserto. De repente, para uns o deserto pode ser o desemprego, para outros pode ser uma doença, para outros uma perda, enfim, você sabe qual é o seu deserto, ou quando você chegar nele, você vai saber identificar: estou no deserto. Porque para chegar até a sarça ardente, é preciso passar pelo deserto. Ninguém vai chegar até a sarça sem passar pelo deserto. Então, para ter a mudança, o encontro da mudança, eu preciso passar pelo deserto, porque deserto é lugar de purificação. Deserto é lugar de quebrar a gente. Deserto é lugar de a gente ser quebrado aos pedacinhos por Deus. Deserto é lugar da gente acordar para algumas coisas, dar valor para outras. Como nós passamos o tempo do Covid, foi um deserto para a humanidade. Alguns acordaram, outros não. Mas foi um tempo de deserto para todos nós. Alguns perderam emprego, não tinha saída para nada, tu não conseguia fazer nada. Tudo aquilo que funcionava, que tu tinha confiança, já não tinha mais. Multinacional quebrou, importadoras quebraram, montadoras de carro quebraram. Foi um deserto para todos nós. E de repente tem pessoas até hoje sofrendo com isso. Se você está vivendo um momento de escassez, um momento de solidão, um momento de falta, um momento de angústia, de dificuldade, eu quero dizer algo para você: espera mais um pouco. O Horebe é logo ali. Amém. É logo ali.
você vai ver aquela sarça queimando. Imagina, ele fala que ele olhou assim, que engraçado essa sarça que não queima. Tem fogo, mas não queima. Porque no deserto é comum as coisas queimarem, pegar fogo, né? É muito calor. Qualquer arbusto pega fogo e se consome muito rápido. Agora ele olha um negócio que está pegando fogo e não se consome. Esse negócio está estranho. Eu vou ter que dar uma olhada. O que está acontecendo ali? Moisés era uma pessoa de caráter. Era uma pessoa de caráter. Tanto que ele foi expulso, fugido do Egito, porque bateu no caráter dele. Como assim que eu vou deixar alguém maltratar as pessoas do meu povo e não vou fazer nada? Ele tinha senso de justiça. Ele tinha caráter. Ele não se vendia, ele não se corrompia. Não, eu não vou me vender, não importa se eu sou o príncipe, eu não aceito isso. Não importa o cargo que você tem, não importa quem você é. Do faxineiro ao diretor da empresa, o que mais importa é o caráter. Pode não importar para a empresa, pode não importar para as pessoas, mas importa para Deus. Importa para nós. Eu tenho que me preocupar com o meu caráter. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas leem sobre a minha vida quando me olham. Tem uma frase que diz: se você perder os bens ou o dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder seu caráter, grande coisa você perdeu. Porque quando a pessoa se corrompe, quando ela se vende, quando ela entra na corrupção, quando ela faz coisas absurdas que as pessoas nunca imaginariam que ela poderia fazer, ela está perdendo o caráter. É quando as pessoas olham para você não, né? Mas para aquela pessoa e dizem: eu não acredito que essa pessoa fez isso. Como assim? Essa pessoa fez isso? Você já deve ter visto isso na sua vida. Às vezes você fica sabendo de um colega de trabalho que estava roubando a empresa. Diz: ele estava roubando a empresa? Sério? Aí você olha para um casal lindo, maravilhoso, quando vê, descobre que um deles estava traindo. O fulano estava traindo a fulana? Não acredito. Ele? Ou ela? A pessoa perdeu o caráter. E quando perde o caráter, grande coisa se perde. No deserto, Moisés entra ferido, amargurado e cheio de si, cheio de orgulho, porque ele era o príncipe do Egito. Mas sai do deserto curado, transformado e um libertador. Amém. O tempo no deserto vai transformar você, meu irmão. Vai transformar você, minha irmã. Quando você estiver no deserto, dá glória a Deus. Eu sei que é difícil dar glória a Deus no deserto, mas dá glória a Deus. Você vai dizer: Deus está me construindo. Deus está me transformando. Glória a Deus por isso. Não tinha aquela canção do Lázaro que dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ih, glória a Deus, ih, glória a Deus. Mas não é verdade? É assim que a gente tem que fazer. Passando pela prova, dando glória a Deus. Porque Deus está tratando com você, Deus está moldando você, Deus está transformando você. Depois do deserto tem Horebe. Depois do deserto tem o encontro da transformação. Então dê valor para o deserto, não fuja do deserto. Isso só vai protelar o ensino de Deus na sua vida. No deserto se vive o tempo de Deus, para que o tempo de Deus nos leve a um outro tempo em nossas vidas. Amém. Eu vou repetir. No deserto se vive o tempo de Deus, para que o tempo de Deus nos leve a um outro tempo em nossas vidas. Amém. Então viva o tempo de Deus, aonde você estiver. Você pode até não estar passando no deserto, mas é o tempo de Deus para a sua vida. Viva esse tempo. O nosso problema é que a gente quer adiantar tudo.
Tudo a gente quer apressar, tudo a gente quer acelerar. Até o micro-ondas, quando tu bota 1 minuto ali, tu vai lá e antes de acabar 1 segundo, aperta o botãozinho para acabar antes. A pressa. A gente tem pressa de tudo. Tudo tem pressa. Então, não apresse o tempo de Deus na sua vida. De repente você pode estar vivendo um tempo maravilhoso. Não apresse. Aproveite, desfrute desse tempo maravilhoso. Porque uma hora ele vai acabar. E você vai dizer: poxa vida, como era bom. Mas ele já passou, gente. E aí você não aproveitou. Então viva o tempo de Deus, seja ele qual for. E se for um tempo de deserto, viva esse tempo. É um tempo de Deus para você. Amém? Amém. Terceiro ponto, versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Para ter um encontro com Deus, é necessário ser prudente. Prudente. Eclesiastes 5:1 diz: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. O ser humano tem um problema, que ele se acostuma muito fácil com as coisas. E é um grande problema quando nos acostumamos com as coisas de Deus. É um grande problema quando vira o culto, vira algo mecânico. É um grande problema quando vira o culto é qualquer coisa. Ou não vale nada, porque também não faz diferença, né? É só mais um domingo, domingo que vem eu vou de novo. A gente se acostuma, e isso é um grande problema que a gente tem. Quando nos acostumamos com o convívio, corremos o grave risco de ser imprudentes. Sabe quando tu começa a ter muita proximidade com uma pessoa e tu começa a sentir que tu tem mais liberdade, e daqui a pouco está falando coisa que não devia falar. Daqui a pouco está agindo de um jeito que não devia agir. E quando vê quantas traições acontecem, quantas frustrações acontecem com amizades, mas eu confiei em ti. Pois é, mas tem coisa que nós temos que ser prudentes. Com Deus, então, muito mais. Cuidado para não ser imprudente e perder a reverência. Culto é lugar de reverência. Deus continua sendo santo. Continua sendo Deus. E tem coisa que não cabe em Deus. Prudência e reverência com as coisas de Deus. Prudência e reverência com o culto. Prudência e reverência com a palavra. Prudência e reverência com os louvores. Prudência e reverência com todos os momentos na presença de Deus. Prudência e reverência com a palavra. Prudência e reverência com a oração. Cuidado com as brincadeiras. Hoje as pessoas brincam com facilidade com o nome de Deus. Nós não. Mas hoje as pessoas brincam com facilidade com o nome de Deus. Tiram Deus para piada, para escracho, para absurdos. Nós, claro que não, vamos preservar o nome de Deus. Mas cuidado com o tipo de conversa antes do culto. Nós aqui, os homens, a gente sempre ali na porta conversando. Tem que ter cuidado com algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai entrar para o culto. Então tem que ter cuidado. Daqui a pouco a gente se desliga, e até se ligar de novo, o culto já está andando. E a gente não está dentro do culto ainda. Então, cuidado, se prepare para o culto. Você está prestes a cultuar o Deus Todo-Poderoso. Para ter um encontro na sarça é preciso estar desnudo. Deus disse para ele: tira essa sandália. Sem nada para esconder, sem roupa, sem vestes, nu na presença de Deus. Ou seja, com nada a esconder de Deus. Como foi Adão, né, que quando pecou se protegeu. Não, só um pouquinho, eu preciso me esconder, que vai que Deus me veja. Não, eu preciso estar desnudo, nu.
Deus diz: tira essa sandália, aqui o lugar é santo. Tenha reverência, tenha cuidado onde tu pisa. A palavra diz: guarda o pé. Guarda o pé. Guarda o pé para entrar na casa de Deus. Guarda o pé para fazer as coisas. Guarda o pé. Olha, tu está pisando em lugar santo. Esse lugar aqui, nesse momento, é santo. Porque aqui está o povo de Deus. Aqui está a glória de Deus. Nós cantamos agora: glória, 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 santo, santo, santo. Quem já pisou nesse lugar não quer pisar em lugar nenhum mais. Porque o lugar é a presença de Deus. Então guarda o teu pé, cuida o que tu faz dentro da casa de Deus, no arraiar de Deus. Moisés teve que descaracterizar o velho homem e se apresentar a Deus sem suas antigas vestes. Lá, quando encontraram ele estava com as vestes do Egito. Ele teve que tirar as vestes. Ele teve que abrir mão das vestes. Ele teve que passar esses 40 anos se desconstruindo. Querido irmão, querida irmã, o nosso processo de conversão é uma eterna desconstrução. Nós precisamos desconstruir a cada dia. Nós precisamos desconstruir cada pedacinho nosso. Nós precisamos parar e pensar: isso aqui glorifica a Deus? Está certo o que eu estou fazendo? Será que eu não tenho que desconstruir isso também? As mulheres, né, que estão na frente do espelho, elas, se maquiando, aproveita esse momento e pare e pensa: será que isso aqui é assim mesmo? Não estou dizendo para você não se maquiar. Se Deus falar para você, é com você. Para mim, ele nunca falou que eu nunca me maquiei. Mas precisamos desconstruir. Quem tem problema com altivez, se cuide. Sempre há tendência a falar de si mesmo, menos dos outros e menos de Deus. Porque o cara sou eu, que nem dizia o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Não, eu sou o cara. É sempre eu fiz, eu faço. Só é assim por minha causa, só acontece porque eu estou aqui. Isso é o soberbo, isso é quem tem altivez. É preciso abandonar o ego. O ego é o eu interior, é aquilo que eu penso que sou. Que na verdade não sou nada disso, mas eu penso que sou, eu me enxergo assim. Sabe quando tu te enxerga de um jeito, aí tu vai lá, tira a foto e olha: sério que eu estava assim? Nossa, mas eu me enxergava tão bonito. É o ego, é o eu interior. É preciso abandonar o ego, se deixar ser levado por Deus e viver o seu melhor. Você não vai viver o melhor de Deus sendo você mesmo. Bah! Gaúcho, né? Bah! Aí pegou. Não, porque eu sou assim, né? Eu sou eu mesmo. Mas tu me conheceu assim? Eu sempre fui assim. Pois é, para Deus, Ele vai te dizer: pois é, não quero que tu seja assim. Não quero que tu continue sendo sempre a Gabriela. Eu sou assim, nasci assim. Gabriela. Não. É preciso desconstruir o seu eu, quem você é. O convite do Evangelho é deixar de ser você mesmo e ser quem Deus quer que você seja. Amém. Esse é o convite do Evangelho. Troque o eu por nós. Nós fizemos. Nós conseguimos. Nós conquistamos. Por mais que você que foi lá e deu o dinheiro, mas está todo mundo junto, nós fizemos. Nós conseguimos. Troque o fiz por fizemos. Troque o eu por Deus fez, Deus faz e Deus fará. Amém. Enquanto a altivez não for embora, as coisas não vão mudar e não veremos a glória de Deus. A altivez precisa ir embora, gente. Tu aí que é valentão, que é grandão, que é todo poderoso, não é nada não. Todo poderoso é Ele. Abandona isso. Senão não vai mudar, tu não vai ter o encontro com Deus, não vai ver a glória de Deus. A nossa história
vai se dividir entre antes e depois da sarça. Para isso, deixe Deus fazer o que tem que ser feito na nossa vida. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito na sua vida. Sabe aquele negócio, mas isso aqui, esse não mexe aqui não, agora não. Não, é ali que tem que mexer. Se não mexer ali, não vai ter mudança. Se não mexer ali, não vai ter transformação. Se não mexer ali, não vai ver a glória de Deus. Se não mexer ali, a letra não vai ficar viva. Porque precisa mexer ali. Como estão entendendo? Diga amém. Amém. Deus está falando com você, amém? Amém. E o último ponto, do versículo 10 a 12, do capítulo 3, conversa de Deus com Moisés, diz assim: vá, pois agora eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E isso aconteceu. Eles foram até o Monte Horebe e prestaram culto, mas infelizmente prestaram um culto pagão e Deus ficou irado. Mas não é esse ponto agora. O que eu quero falar nesse tópico é: quando o encontro acontece, percebemos quem é o herói da história. Moisés faz uma pergunta: quem sou eu? Ele quis dizer que não tinha capacidade de ir. Ele não está falando da identidade dele. Quem sou eu? Me diz quem eu sou. Não, ele está dizendo: eu não tenho condições de ir. Quem sou eu para fazer isso? Não tinha capacidade de fazer. Quantas oportunidades são perdidas porque respondemos que não somos capazes de fazer? Sim, temos razão quando falamos isso, porque não somos capazes de fazer muita coisa. Ao contrário do soberbo que Deus rejeita, Ele ama o humilde. Ele ama o humilde. Aquele que se humilha, aquele que não é soberbo, aquele que não se engrandece. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. O segredo da exaltação de Deus é se humilhar para o começo, para receber o galardão de Deus. O segredo da exaltação de Deus é se humilhar para receber o galardão de Deus, que a palavra diz que Ele é galardoador. Mas é preciso se humilhar perante Deus, se humilhar perante a sua mão poderosa. Quem sou eu para fazer essa tarefa? Devemos nos preparar? Sim, devemos nos preparar. Devemos estudar? Sim, devemos estudar. Devemos fazer uma faculdade, um curso de especialização? Sim, devemos fazer, sim. Devemos nos capacitar? Sim, devemos nos capacitar. Mas a resposta à incapacidade, a resposta para o medo, para a insegurança, não está nos cursos, não está nas capacitações, não está na faculdade. A resposta para a insegurança, para o medo e para a incapacidade está em Deus. Deus responde para Moisés e responde para cada um de nós aqui nessa noite: eu estarei com você. E isso basta. Se Deus disse que estará com você, isso basta. Porque precisamos estar cheio dEle. Nós precisamos urgentemente de um encontro com Deus. Urgentemente, igreja.
de um encontro verdadeiro com Deus, de ver a sarça queimando. O encontro traz cura, o encontro traz libertação, o encontro traz sabedoria, o encontro traz capacitação. O encontro com Deus é o que nos transforma em um novo homem, em uma nova mulher. É Ele que vai nos transformar. Só que temos um porém nessa história, muito importante. Não foi Moisés quem chamou a atenção de Deus. Foi Deus que atraiu Moisés para o encontro. Foi Deus que chamou a atenção dele, que olhou, que sarça não queima. Não foi Moisés, não foi o que Moisés fez. Deus preparou tudo para o encontro. Moisés só precisou ir até o encontro. O herói da história não foi Moisés. O herói da história foi Deus. O herói da sua história, da minha história, não sou eu e não é você. É Deus. Você só vai brilhar, só vai ter sucesso, só vai ter vitórias se Deus estiver com você. Então Deus precisa estar conosco. Deus precisa nos chamar para um encontro. Quando você vai ao encontro marcado por Deus, o sobrenatural acontece. Concluindo, o local está pronto. O Horebe, hoje, é aqui. Deus preparou esse lugar, esse dia, esse momento, este culto, para ter um encontro com você. Bastava você vir. E que bom que você veio. Porque Deus chamou você, atraiu você para estar aqui. A sarça já está queimando. O Espírito Santo queime nossos corações. Deus já chamou o libertador, Jesus, para nos libertar do Egito. Deus já marcou o dia, a hora, o encontro com cada um de nós. A mudança da vida está nas mãos de Deus. A mudança da sua vida, a resposta que você precisa, está nas mãos de Deus. A solução que você precisa está nas mãos de Deus. Não está na minha, não está na sua, não está na mão do dono da empresa que você trabalha, não está na mão do presidente do Brasil. A solução para mim e para a sua vida está nas mãos do Eterno, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus Cristo. Para isso, abandone o passado, enfrente o deserto, seja prudente e reverente, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Convido você a ficar de pé e nós buscarmos a presença de Deus nessa noite, porque o lugar está preparado, o lugar é santo, nós estamos na sua presença, Deus já está aqui. Basta nós, nessa noite, nos entregar humildemente ao Senhor,